não precisamos de mais pregações. Então todo mundo vamos embora. Vamos só cantar, batendo palma para alegrar. Essa afirmação talvez possa chocar alguém que não esteja nesse ambiente de bom humor, de graça, de alegria, esse ambiente leve. Se falar em algum outro ambiente que não precisamos de mais pregação, vai gerar turbilhões de emoções. Mas por que nós podemos dizer que nós não precisamos de mais pregação? Sendo que nós sabemos que é através da pregação que a vontade de Deus ela é entregue aos homens. Trago uma frase do escritor do livro Por que Tardo o Pleno Avivamento, que tragicamente o inferno estará cheio de pessoas que aprenderam por meio de pregadores modernos como ser feliz e como alcançar sucesso. Se for para pregar esse tipo de pregação, nós não precisamos mais. Porque desse tipo de pregação, nós vamos ver que a nossa realidade hoje diz, estamos saturados. Você não pode mais navegar numa rede social, em alguma coisa, sem que você seja bombardeado por pregações. Sim ou não? Sim ou não? Você abre a sua rede social e você vai ver lá o quê? Pregação. Talvez você siga a moda, daí o que aparece para você é moda. Porque o algoritmo da rede social vai dizer para você o que você consome e vai apresentar para você lá. Mas se você gosta de pregação, assiste pregação, enfim, é o conteúdo que vai te apresentar. Está, de uma maneira, sendo propagada a pregação. O problema é como isso está sendo feito. Como eu já disse, a pregação é o meio de Deus de revelar-se aos homens, de mostrar a sua vontade, de mostrar o seu querer. Então, pregações do estilo de autoajuda, do estilo coach, vocês já ouviram falar de coach? Está na moda. A mensagem do coach, do evangelho coach, diz o quê? Que você é uma pessoa cheia de potencial. Que você, as pessoas não conseguem ver em você o quanto de potencial existe dentro de você e que você precisa usar algumas técnicas para ativar esse potencial. Você é a coisinha mais fofinha do mundo. Só que a pregação do evangelho, a pregação da palavra, ela vai mostrar o valor do ser humano para Deus? Sim, vai. Mas ela vai trazer o confronto, mostrar que esse ser humano, se ele não se submeter aos padrões de Deus, conforme nós vamos ver aqui, ele não pode desfrutar das bênçãos de Deus. Então não fará sentido nós sermos felizes, nós alcançarmos sucessos, se nós não estivermos bem com Deus. Por quê? Se formos bem-sucedidos profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, nos nossos relacionamentos, se Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, não for aquilo que encabeça o nível de prioridades em mim, então todas as coisas na minha vida estarão em desordem. A mensagem coach, a mensagem de autoajuda, não se preocupa de colocar Deus no lugar dele na vida do ser humano. Coloca Deus num patamar de que o ser humano precisa acessá-lo para buscar ajuda, para buscar auxílio, para ser feliz e para alcançar sucesso. Pregação desse tipo, nós não precisamos mais. 50% vai embora agora? Não, porque vocês são comprometidos e o que nós precisamos é de pregações bíblicas, onde nós vamos tratar das emoções das pessoas, logicamente, Jesus tratou das emoções, quem somos nós para ignorarmos esse aspecto da constituição do ser humano, que é espírito, alma e corpo? Nós precisamos abordar, mas nós precisamos trazer uma mensagem completa da Bíblia Sagrada. E aí, você vai ser um pregador que vai trazer a mensagem de forma humorada? Você vai ser um pregador expositivo, conforme nós vamos ver? Você vai ser um pregador que vai trazer a mensagem temática? Qual é o modelo que você vai pregar? Não importa. O que importa é que a tua mensagem seja estruturada, baseada, fundamentada na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser a fonte moderadora, direcionadora da tua pregação. Não são as tuas emoções, não são os teus interesses, não são as tuas vontades, as tuas aspirações que vão determinar o teu modo de pregar ou o que você vai pregar. Porque vamos falar a verdade. Falar coisas que os coaches falam dá muito mais ibope do que você falar alguns temas que trazem confronto. Não é verdade? Gente, as pessoas estão completamente mergulhadas num vazio da sua alma.
E a gente olha os coaches e eles falam coisas que você diz assim, mas você faz sucesso falando isso? Porque a gente já tem o conhecimento da palavra. Mas as pessoas no mundo, elas estão de tal forma vazia, com uma sede na alma, com carência de pai, de mãe, de afeto, de carinho. Então, a mensagem que os coaches trazem abarca, abraça aquelas necessidades que as pessoas trazem. Porém, trazem muletas sobre as pessoas. Elas passam a andar com muletas, mas não trazem uma cura e uma restauração que somente uma pregação genuína, bíblica da palavra de Deus pode trazer ao ser humano. Estamos entendidos? Amém? Então, quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia apresenta um tema que está em toda ela. Primeiro, o padrão de Deus para a vida. Está lá em Gênesis. O padrão de Deus para a vida do ser humano está no fato de que Deus foi quem criou o ser humano. Soprou sobre ele o fôlego de vida. A origem do homem não é terrena, apesar dele ser pó, e ao pó ele retornará. A fonte da origem, da ideia, do projeto, do que dá vida para ele, do que sustenta ele, veio do céu. Então todos os padrões para os seres humanos está apresentado na Bíblia. O padrão de Deus. Deus é santo. Então esse padrão de Deus está sendo apresentado na Bíblia. Segunda coisa, a provisão de Deus para que esse padrão seja alcançado. O homem estava caído, sim ou não? E aí Deus foi tratando da história da humanidade através das alianças. Deus vai tratar através do pacto com a geração de Abraão. E aí vai, através do povo de Israel, mostrar como ele queria a restauração, como ele queria trazer o povo de volta para si. Oferece a ele as orientações dos sacrifícios, tudo apontando para uma provisão completa, genuína, total de Deus para o ser humano, que é a pessoa de Jesus Cristo. A provisão do homem para seguir o padrão de Deus. E, terceiro lugar, a responsabilidade humana de acessar essa provisão. Então nós temos que apresentar na pregação o padrão de Deus, nós precisamos apresentar tudo o que Deus oferece para que nós possamos acessar esse padrão de Deus e demonstrar que cada um daqueles que nos ouvem tem responsabilidade de decidir. Porque quando nós ouvimos uma pregação, nós temos duas coisas que nós podemos fazer. A primeira é crer. E aos que creem existem promessas gloriosas. Por isso que nós precisamos, isso que nós vamos ver agora, a importância de quando nós vamos transmitir a nossa mensagem, que a nossa mensagem seja entendida por quem nos ouviu. Porque o fato dela ouvir, dela entender e dela crer, traz bênçãos para ela. Traz vida eterna. Então, a primeira ação do homem diante de uma pregação é crer. Consequentemente, ele vai ter a vida eterna. Disse Jesus, disse o escritor, quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crê, que é uma outra realidade de alguém que ouve a pregação, é não crer. Ele está condenado. Então, o resultado da pregação é crer ou não crer. Fé e incredulidade. A vida ou a morte. Aí você vai ampliar, a Bíblia apresenta a bênção e a maldição. Então, se essa é a realidade de Deus para nós, o seu padrão, tudo que Ele concedeu para nós alcançarmos esse padrão, e nós temos que entender a nossa responsabilidade, nós precisamos, então, preparar-nos para ser o transmissor de uma mensagem clara, objetiva, uma mensagem que vai trazer àqueles que nos ouvem o entendimento da mensagem, e ele vai decidir se quer crer ou não quer crer.